Gênesis 42, lendo do verso 1 até o verso 5. A palavra de Deus diz: Ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó disse a seus filhos: Por que ficais olhando uns para os outros? E ele disse: Eis que eu ouvi que há um trigo no Egito. Descei para lá e comprai para nós dali, para que vivamos e não morramos. E os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou com seus irmãos, pois ele disse: para que porventura não lhe aconteça alguma desgraça. E os filhos de Israel vieram comprar trigo entre os que vieram, porque a fome estava na terra de Canaã. José já é o grande líder do Egito. Com certeza você já sabe a história de José e como ele foi vendido por seus próprios irmãos que tiveram o que dele? Eles tiveram ciúmes dele, inveja dele. O pai dele deixou bem claro que ele amava muito esse José, o penúltimo filho dele, um filho jovem, um filho que ele teve na velhice dele. Então já passou toda essa história, e nesse momento da passagem onde nós estamos, José já é o grande líder do Egito. O povo de todas as terras está indo para o Egito. E por quê? Isso para comprar o trigo de José. A profecia que ele interpretou, que foi na verdade uma profecia revelada por meio de uns sonhos para quem? Para o faraó. Assim José interpretou e acertou que realmente havia o que? 7 anos de fartura, em seguida 7 anos de fome. Aí nós estamos já na questão desses 7 anos de fome. E o povo está descendo para comprar o trigo onde? No Egito. Hoje à noite eu quero fazer uma aplicação neotestamentária simbólica, biblicamente simbólica, que nós podemos, e não somente que nós podemos, mas até aquilo que devemos aplicar a nossas vidas. A questão é o seguinte, por favor, guarde Gênesis 42, virem as páginas da sua Bíblia, vai folheando a sua Bíblia até chegar em Mateus capítulo 13. Mateus 13. Mateus 13 é um capítulo que tem parábolas, umas palavras que o Senhor Jesus foi falando sobre o reino do céu. E é interessante que em uma dessas parábolas, ele já fala sobre o trigo, na verdade fala sobre o trigo também em outra parábola, mas aqui já é bem óbvio o símbolo, ou seja, o simbolismo do trigo. Mateus 13, olhando por favor no verso 24. A palavra de Deus diz, em Mateus 13, 24, apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Então o homem é Jesus, a boa semente é a palavra de Deus. Isso já foi explicado em outra parábola, a parábola do semeador. 25, mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo, obviamente é o diabo, e semeou joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Mas quando o cálice cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres que então que vamos e o colhamos? Ele porém disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio, e amarrai-o em fardos para ser o quê? Para ser o quê?
Vocês estão comigo? Para ser queimado. Então o joio representa quem? O joio representa aqueles que não são salvos. Não foram salvos. Serão lançados no lago de fogo. E no caso aqui, após a vírgula fala, mas o trigo recolhei no meio celeiro. O celeiro representa o céu. E quem é salvo é o trigo. Ou seja, o trigo já representa aquela alma salva pela graça de Deus. É importante que você entenda isso. Infelizmente encontramos em 2 Reis 19, não há necessidade de você ir lá nesse momento, mas em 2 Reis 19, 26, o Senhor falando através de um profeta, ele diz, como o grão ressecado antes de ter crescido. Como o grão ressecado antes de ter crescido. Eu digo para você que muitas pessoas, muitas almas pessoas acabam morrendo e suas almas acabam indo ao inferno como um grão ressecado. Ninguém leva a graça de Deus para essas almas. Ninguém se importa em realmente pregar o evangelho da graça de Deus para essas almas. E como um grão ressecado, essas almas acabam morrendo antes de poder crescer, antes de poder aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Em Lucas capítulo 10 e o verso 2, a Bíblia diz, a colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Por favor, entenda bem o simbolismo. É o seguinte, nós estamos em dias de fome, de uma fome espiritual. O evangelho da graça de Deus não está sendo pregado. Por isso, antes de poder crescer, ou seja, o grão está ressecando no campo e caindo. As almas estão sendo perdidas, saindo dessa vida para a eternidade sem a salvação e assim indo ao inferno. É triste. Consequentemente, nós vemos que a maioria das pessoas hoje em dia, até pessoas que se dizem evangélicas, não conhecem o evangelho da graça de Deus. São como o grão que resseca e cai e morre antes de poder crescer. Agora, se você conhece a graça de Deus, sabe, é sua responsabilidade. É minha responsabilidade ir e fazer o quê? Devemos comprar o trigo. É nossa responsabilidade, é nosso trabalho, é nossa obrigação de ir e comprar o trigo. Está na hora de comprar o trigo. Está na hora. Primeiro eu quero destacar o ponto. Olha aqui, Gênesis 42, voltando no verso 1. Gênesis 42, verso 1. O ponto. Esse é o lugar onde se pode comprar o trigo. O texto diz no verso 1, quando Jacó viu que havia trigo no Egito. Onde está o trigo? O trigo, assim, falando em termos gerais, está no Egito. O trigo está onde? Lá fora. Talvez hoje à noite tem 1, 2, ou até um pouco mais pessoas que nunca aceitaram Cristo, eu não sei. Mas a maioria das pessoas não salvas, a maioria das pessoas que ainda não ouviu o evangelho da graça de Deus, está onde? Está lá fora. Não está aqui. Está lá no Egito. Porém, Egito é o quê? É um lugar que é fora da zona de conforto do Filho de Deus. Olha aqui em Gênesis 43, o verso 32. 43, 32, por favor. 43, 32, bem pertinho, a palavra de Deus diz, e colocaram para ele a parte, e para eles a parte, e a parte para os egípcios que comiam com ele, que os egípcios, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porque isso é abominação para os egípcios. Os egípcios, eles fazem o quê? Uma separação entre o povo de Deus e eles. Na verdade, o Filho de Deus sabe o que é para os egípcios? Ele é abominação. Amém. Por isso, quando você entra num quarto aí, ou entra na sala aí, eles estão falando, sei lá, aí muda o ambiente. Já muda a atitude daqueles que estão presentes. Por quê?
Porque para esse o Egito, esse mundo, nós somos o quê? Nós para eles somos o quê? Abominação. Um filho, certa vez, foi alertado por sua própria mãe. Isso após que ele aceitou Cristo. Agora, ela foi uma mulher religiosa. Ela foi uma mulher dedicada à sua religião. Note que eu não falei a Deus, mas sim a sua religião, a sua tradição. Essa mulher, ela era muito dedicada. Ela disse ao seu filho, após que ele confessou que recebeu Cristo como seu Salvador, ela disse a ele, olha filho, você pode vir aqui em casa, mas saiba uma coisa, não pode comentar desse Jesus. Ele respondeu à sua mãe e falou, mãe, me desculpa, mas eu não frequento lugares onde o meu maior amigo Jesus não está bem-vindo. Egito é um lugar hostil para o Filho de Deus. É fora da nossa zona de conforto. Mas eu quero te encorajar, irmão, hoje à noite, quero te encorajar, irmã, sabe? Tem um que já está lá, que já foi na nossa frente. Nós não estaríamos sozinhos em descermos para o Egito. Por quê? Olha aqui Gênesis 42 e o verso 6. Gênesis 42, verso 6, a palavra de Deus diz, e José era o governador da terra. E era ele que vendia todas as pessoas da terra. Gente, nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo já foi na nossa frente. Como diz um pastor certa vez, não lembro o nome dele, nem sei quem foi que disse, mas ele disse, olha, o Espírito de Cristo é um espírito de missões. Outro pastor missionário aqui no Brasil disse o seguinte, não há endereço errado para você fundar uma igreja bíblica aqui nesse país. E de fato é verdade, e podemos nos animarmos em saber que Jesus Cristo já está à busca das almas perdidas. Ele já é, na verdade, Ele é quem concede a vida eterna para a pessoa. Ele quer somente nos usar como instrumentos nas mãos dele, amém? Então o ponto, o lugar é o quê? É lá no Egito. Não pode ficar assim, olhando aqui um para o outro. Quem vai? Quem vai? Está lá fora. Está na hora de comprar o trigo. Está na hora de comprar o trigo. A Bíblia diz, onde não há visão profética, o povo perece. E muitos, infelizmente, estão perecendo. Oh, já aconteceu com vocês, irmãs, com certeza. Você vê aí a irmã com um vestido bonito, uma saia bonita, uma roupa bonita. Você fala, ó, onde você comprou? Eu quero conhecer o ponto onde você comprou. Aí ela, se ela for bonzinha, ela explica. Ah, eu comprei, sei lá, comprei pela internet, comprei em tal loja. Ela explica para você o ponto. Você é homem, você vê lá uma ferramenta. Sei lá, né? Um aparelho lá, você quer. Ô irmão, onde você comprou? Você quer saber do ponto. Ó, você quer ganhar almas para a honra e glória de Cristo? Almas que estão se ressecando e caindo mortos, indo ao inferno. Quer ganhar essas almas? Onde elas estão? Elas estão lá fora. No Egito. Aqui, após o ponto, nós encontramos a pessoa. Olha no verso 1 de novo, no final do verso 1. Jacó disse a seus filhos, por que ficais olhando uns para os outros? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Irmão, irmã, quem deveria estar disposto a ir? É responsabilidade só do pastor a ir? Quem deveria estar então disposto a ir buscar essas almas, ou seja, comprar esse trigo? Então, se é você, por que você está olhando para fulano? Por que você está olhando para fulana? Quem deveria dar? Quem deveria investir nessas almas? É só aquele, ó, irmão fulano, já sei, ele, ó. Ele é abençoado, ele tem, então já que ele tem, ele pode dar. Interessante que as igrejas em Macedônia, elas foram elogiadas, por quê? Porque a Bíblia diz de sua grande pobreza.
Eles investiram. Nós servemos um Deus do quê? Um Deus do impossível. Amém. Se a obra é de Deus e Ele quer fazer, gente, Ele vai fazer. Mesmo se Ele tiver somente 2 peixinhos e 3 pães, vai fazer. Ele está guardando um menino que entregue a Ele a cestinha do almoço. Olha, Deus, use e multiplique-o, por favor. A pessoa, quem é a pessoa? A pessoa aqui é interessante que os filhos de Jacó, eles ficaram, obviamente ele viu, um olhando para o outro, um já esperando o outro mexer, o outro se levantar. E Jacó, quem era o Jacó? Ele era o pai, não era? Nossa ordem vem de quem? Do nosso pai, amém? Pare de olhar para o outro. O que é que Deus está falando ao seu coração? Ah, mas seria bom se fulano fosse lá no presídio. Seria bom se a irmã fosse lá no hospital. Sabe o que seria bom? Se você fosse, amém? Ah, mas eu não posso. Oh, que espírito é esse? Se não me engano, o pastor Rafael pregou sobre o espírito que nós deveríamos ter. Ele pregou domingo passado sobre quem? O Caleb. Dá-me aquele monte. E já estava com mais de 80 anos, gente. Graças a Deus, esse é o espírito que deveria ter na igreja. É essa pessoa que faz a vontade de Deus. Olha aqui no verso 3, Gênesis 42, verso 3. E os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. É interessante que são 10. Ou 10, dependendo da pronúncia sua. 10. Olha, o número 10 na Bíblia representa quem? Representa quem? Fala de novo. Vocês estão comigo? Representa quem? Gentios. Gentios, isso mesmo. É interessante porque na verdade aqui o texto está falando sobre quem? Quem? Rapaz, a coisa está feia. Se fosse um jogo de futebol, você falaria assim. Irmãos, o texto está falando de quem? Não, o texto não está falando aqui. O texto doutrinariamente está falando de quem? Amém, os filhos de Israel, de Jacó, amém? Não estou tentando enganar ninguém aqui. A resposta é essa mesmo, está falando sobre os filhos de Jacó. E são deles que vem o quê? As 12 o quê? Tribos de Israel, amém? Mas a Bíblia não cita 12 aqui, porque José já está no Egito. Benjamim, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Vamos guardar ele, colocar ele do lado, daqui a pouco nós vamos conversar sobre ele. Mas aqui 10 vão descer, que é o número dos gentios. A palavra de Deus diz, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Sabe quem precisa? Todo mundo. Nós somos mandados ao Egito para comprar o trigo. Quem? Você. Quem? Eu não trocaria a minha vida para nada nesse mundo. Questão da chamada missionária que eu recebi, louvo a Deus. Eu quero, pela graça de Deus, o desejo meu é, como o pastor Rafael pregou muito bem domingo passado à noite, eu quero, como Caleb, quero terminar essa carreira. Se for a vontade de Deus. Terminar até ou eu cair morto, ou ele me chamar para fora daqui. Amém? O ponto é, lá no Egito, a pessoa é quem? Para de olhar um para o outro. A pessoa é você mesmo. Opresso. Falei que a gente ia chegar no Benjamim. Opresso. Vamos lá, verso 4. Mas a Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou com seus irmãos, pois ele disse, para que porventura não lhe aconteça alguma desgraça. Sabe? Você cumprir essa chamada missionária, você comprar esse trigo, tem o quê? Tem seu preço. Benjamim é um nome hebraico. Significa, eu sei muito bem o que significa, porque nosso filho que está nos Estados Unidos estudando no seminário, o nome dele é Pedro, Benjamin, filho da minha mão direita. Eu dei esse nome para ele porque ele era o meu primogênito. E a mão direita na Bíblia simboliza força. Então, Benjamim significa o quê? Força. Mas não somente força, significa o quê? Indica felicidade também. Sabe o que eu acho
lamentável, triste, mais triste, eu acho o fato dos crentes estarem sempre dispostos a gastar suas forças nas coisas mundanas. Eu acho isso triste. É incrível o quanto que a pessoa que se diz salva, ela sempre está disposta a gastar a sua força lá no mundo. Mas quando é questão de servir a Deus e comprar o trigo, já freia. Está que nem uma mula. Não é que ela não entendeu, é que ela não quer fazer. Pode pôr embocador do tamanho que você quer na boca dela, do jeito que você quer, ela não vai reagir, gente. Sabe o que eu acho triste, lamentável mesmo? Esses que se dizem filhos de Deus e que gastam todas as suas felicidades nas coisas mundanas. Eu louvo a Deus pela salvação que eu tenho. E eu louvo a Deus pela liberdade que eu tenho em Cristo. De fazer muitas coisas, não participando do mal, mas assim fazendo as coisas saudáveis para a honra e glória do Senhor. Louvo a Deus por isso. Mas ai de mim se eu gasto mais força, mais das minhas forças e mais da minha felicidade neste mundo do que em comprar o trigo. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo disse, eu muito alegremente gastarei e me deixarei gastar por vós. Essa atitude cristã, escute por favor, eu vou ler de novo. Eu muito alegremente gastarei e me deixarei gastar por nós. Essa atitude cristã do apóstolo Paulo parece ser tão estranha hoje em dia. Sabe, o pai fala, meu filho está estudando medicina. A mãe fala, minha filha está estudando, está na faculdade estudando direito. Se esse filho ou filha chega no altar, se entrega ao campo missionário. A jogar fora a vida. Você é salvo? Você é salvo? E você quer que seu filho dedique sua vida? Eu sei, por favor, mantenha calma. Eu sei que tem pessoas que Deus chama para ser médico, para ser advogado, eu entendo isso. Mas a tristeza é quando o povo de Deus só procura, só deseja para seus filhos que eles se investem nas carreiras desse mundo. Onde está o cristão que chega como Ana? Chega ao templo e fala, o Senhor me deu, agora estou devolvendo. Graças a Deus se o Senhor chamar seu filho para ser missionário. Louvado seja Deus se Ele chama sua filha para ser missionária. Não está abandonando nada, na verdade está se entregando a carreira mais importante. E eu creio isso com todo o meu coração. E não só porque eu sou missionário. As pessoas sempre perguntam, mas pastor Mateus, ao saber que eu sou norte-americano, mas como? Por quê? O que você está fazendo? Por que você está aqui? Irmãos, eu confesso, eu sou carne igual vocês. Tem hora, tem momento, tem dia, porque eu sou norte-americano. Eu fico frustrado com certas situações culturais, atitudes culturais. Sim, tem tudo espaço por isso. Mas eu tenho que confessar a verdade, Deus tem sido muito misericordioso para comigo. Eu não mereço ser missionário. Eu não mereço essa carreira. Eu não mereço ser pastor, não mereço. Ele podia me deixar lá nos Estados Unidos, sei lá, ganhando um bom dinheiro, vivendo a vida lá. E que oportunidade que Ele me deu. Eu não perdi nada. Eu falo para os irmãos, não perdi nada. Estou ganhando tudo. A Bíblia diz o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Então a alma vale mais do que o quê? O mundo inteiro. Graças a Deus pelas almas. Graças a Deus pelo privilégio de buscar o quê? O trigo. Amém. Eu fico tão feliz, animado quando vejo os irmãos
que são daqui, que conseguem fazer até um trabalho melhor que eu. Você não tem sotaque, você conhece a cultura. Você vai lá nas visitas de casa em casa, vai lá no hospital, vai lá na praça pregar. Eu louvo a Deus pelos irmãos, são fiéis nesse ministério, um ministério que é muito próximo ao meu coração. Os irmãos que vão lá na sexta-feira, os irmãos vão no sábado, os irmãos que vão lá para Cambuí, os irmãos que vão lá para outro lugar, pregando o Evangelho. Amém, graças a Deus. É isso que o Brasil precisa. Amém. O Brasil não precisa o presidente Bolsonaro. Amém. O que precisa mesmo, que os crentes se levantem e pregassem o Evangelho da graça de Deus. Amém. Sabe o que está acontecendo? E não vai acontecer, infelizmente, em geral, assim como um só, os homens que são irmãos na fé, salvos pela graça de Deus, eles não vão fazer isso. Infelizmente. Amém. A maioria não vão. Amém. São covardes espirituais. Oh, eu tenho medo de muitas coisas. Tenho medo de altura. Amém. Não gosto de subir. Isso aí já é suficiente. Se eu olhar muito, eu já desço. Falando a verdade, não gosto de altura. Eu tenho meus medos. Eu tenho medo também de me posicionar na esquina e levantar a Bíblia, que eu sei que todo mundo está olhando. Aquele louco de novo. Aquele maluco de novo. Mas sabe, eu quero que a graça de Deus sempre seja maior que o meu medo. Amém. Pode ser que eu não vou, pode ser que eu recuso subir lá no telhado da minha casa para limpar as telhas. Prefiro pagar alguém para fazer. Mas não há substituto nesse mundo para você mesmo se levantar publicamente e testemunhar e testificar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não há nada nesse mundo igual a isso, já que Ele morreu por nós. Devemos fazer o quê? Devemos comprar o trigo. Com 25 anos de idade, o William Carey, o conhecido pai das missões modernas. 25 anos de idade, Deus tocando no coração desse homem, um homem que era sapateiro, fazia sapato. Ele se levantou numa assembleia de pastores e líderes, e ele disse, nós precisamos orar para que Deus chamasse alguém daqui para ir lá para o campo missionário. E ele foi falando sobre missões, e um certo senhor lá, um pastor, disse a ele, senta-se, jovem. Se Deus desejar evangelizar os pagãos, Ele o fará sem sua ajuda ou a minha. Parece que esse pastor nunca leu Atos 1:8. Parece que ele nunca leu Mateus 28, 19 a 20. Parece que ele nunca leu Marcos 16, 15. Parece que ele nunca leu Atos 8, 1. Parece que ele nunca leu a Bíblia. 6 anos depois, através de oração e insistindo, sabe o que aconteceu? A Sociedade Missionária Batista se formou. William Carey, eu falei, há um preço. A esposa dele recusou ir. Eu não irei. Ele falou, tá. Então eu vou orar que você me acompanhe. Eventualmente ela foi também. Mas ela pagou o preço. Ela teve um colapso psicológico forte, mental. Colapso mental. Nunca mais ela foi o mesmo. Um dos filhos novos dele morreu. Mas pastor, que isso então? Será que era para ele ir? Nós vamos falar daqui a pouco o que Deus fez na vida desse homem. Houve um preço. Sempre haverá o quê? Um preço. Aqui em Gênesis 42. Gênesis 42, olha o verso 2. Olha no meio do versículo. Está vendo essa palavra que começa com dei? Descei para lá. Descei para lá. Olha por favor no verso 3. E os 10 irmãos de José desceram. É o quê? É a necessidade de descer. É o quê? A importância de você se humilhar.
Muitas vezes Deus vai te provar em questão daquilo que você tem. Amém? Ele vai te provar com seu Isaac, a pessoa preciosa na sua vida, para ver onde está seu amor. Está com ele ou está com outra pessoa? Você tem um ídolo, alguém acima dele? Eu falo para vocês, irmãos, há um preço, mas ao mesmo tempo, eu vou ser realista com vocês. Hoje em dia, é muito mais fácil do que foi nos dias de William Carey. Amém! Porque para chegar lá na Índia, ele tinha que ir de não. Barco, gente. Hoje em dia tem avião. Pastor, eu não gosto de avião. Eu também não gosto. Eu faço, mas eu prefiro... Deus me deu 2 pernas e 2 pés para andar sobre a terra. Falei, eu não gosto de altura. Tem gente que fica lá no avião olhando, lá, eles ficam lá perto da janela, do vidro lá, olhando. Eu não. Eu gosto de sentar bem no meio. Se a gente cair do céu, pelo menos você é o último de queimar, sei lá. Deus vai testar a sua fé, vai ver se você está a fim de pagar o preço, mas deixa eu perguntar uma coisa para você, irmão, para você, irmã. Será que tem como a gente pagar um preço maior do que ele já pagou? Não temos. Não temos. Por fim, a produção, olha o verso 2. Qual foi então o resultado, o fruto disso? Eles desceram, eles foram comprar trigo. O que aconteceu? Ele disse, eis que eu ouvi que há trigo no Egito. Descei para lá e comprar para nós dali, para que vivamos e não morramos. Sabe o que Jacó eventualmente precisava fazer? Eventualmente ele precisava mandar Benjamim junto. Que o José, sabendo já que tinha outro irmão, que era irmão dele, já conheceu, só que os outros irmãos, você lembra da história? Eles não reconheciam que esse líder do Egito, esse egípcio, aparentemente esse egípcio na frente deles, era quem? Faraó. Não perceberam, não reconheceram. E ele foi insistindo, porque Deus quer que você pague o preço, que você se invista mesmo para comprar o trigo. Aí o que acontece? Ele mandou, olha, Gênesis 43, 13. Gênesis 43, 13. Levai também vosso irmão, e levantai-vos e ide novamente ao homem. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele possa enviar vosso outro irmão, e Benjamim. Se eu for privado de meus filhos, privado serei. Eu vou ter que falar a verdade para vocês. Jacó, ele enviou seu filho mais novo, mais jovem, mais novo, o Benjamim, assim com uma fé muito pequena, com pouca fé, duvidando. Não sei não se isso vai dar certo, mas eu não tenho outra opção. Eu já vi pais que enviaram seus filhos ao campo missionário assim. Se eu sou privado dos meus filhos, então ficarei privado. Infelizmente, ele não manifestou uma fé forte. Um coração, assim, de compaixão, grande compaixão pelas almas perdidas. Você vê que ele não teve investimento completo em questão de comprar o trigo. O que aconteceu? Gênesis 45, 4 a 5. Gênesis 45, 4 a 5. E José disse a seus irmãos, aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele disse, eu sou José, seu irmão, a quem vindestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, por terdes me vendido para cá. Nem vos ireis convosco mesmo, por terdes me vendido para cá. Pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Sabe o resultado? Sabe o fim? Vida. Salvação deles. Eles conseguiram comprar o trigo. Benjamim foi.
e não morreu. Eventualmente Jacó também desceu também. Deus preservou a família inteira. Sabe, há famílias que necessitam da preservação, da salvação, irmãos. Graças a Deus, se sua família, pelo menos em parte, já foi preservada por causa do Evangelho da graça de Deus. Diga amém. Amém. Mas há outras também. Você precisa enviar seu Benjamim. E seu Benjamim não é somente seu filho ou sua filha. Seu Benjamim é o preço que você não quer pagar. Aquilo que você está retendo, que você não entregue para ele. Entregue seu Benjamim. Oh, mas você já falou, pastor, do William Carey. William Carey, a esposa dele, teve esse colapso mental. Perdeu um filho. Sabe? Também o que aconteceu com o William Carey? O outro menino dele de 13 anos de idade, começou a estudar a língua chinesa, isso com o intuito de fazer o quê? Traduzir a Bíblia para chinês. Filho dele se envolveu também no ministério do pai. William Carey mesmo, ele durante seu ministério traduziu a Bíblia completa em 6 línguas. Ele traduziu porções das Escrituras em mais 30 outras línguas. Muitos indianos foram salvos, não somente pelo ministério dele, mas pelo ministério de muitos outros que foram lá, que foram motivados pelo William Carey de ir lá na Índia e serem missionários. O impacto dele é sentido na igreja até os dias de hoje. Como é óbvio pelo fato de eu estar dando essa ilustração, contando essa história para os irmãos. Sabe o que nos encontramos no William Carey? Nós encontramos um homem que desceu para comprar o trigo. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus, irmã, se você pode sentar nesse banco aqui hoje à noite, com a paz de Deus em seu coração, pelo menos sabendo que uma boa parte de sua família já foi salva pela graça de Deus. Mas sabe, se é o caso, lembra que alguém já foi a teu ponto. Uma pessoa aceitou a chamada, alguém pagou o preço, e graças a Deus, sim, colheu o fruto. Será que você também vai descer para o Egito? Será que você também se importa em comprar o trigo? Ou será que nós deixaremos o trigo ressecar no grão e cair morto? Será que seu coração nesse momento está igual aquele pastor duro que disse: senta-se, jovem? Tomara que você aceite a chamada missionária do Espírito Santo, que com certeza está falando no seu coração: levanta-se, jovem. Levanta-se para comprar o trigo. Se você está aqui hoje à noite, você nunca foi salvo, você é esse trigo. Você é essa alma preciosa. Cristo morreu por ela. Salvação não se pode ganhar por frequentar essa igreja ou por fazer qualquer ritual religioso. Salvação é por meio da salvação de Jesus Cristo. Aquilo que Ele completou na cruz.